Quem foi Asa Alonso Allen? Allen nasceu em Sulphur Rock, Arkansas, em 27 de março de 1911. Ele teve uma infância profundamente infeliz. Seus pais eram alcoólatras. Sua mãe, uma índia americana Cherokee. Ele cresceu em extrema pobreza. Sua mãe o colocava na cama, ainda bebê, com álcool na mamadeira para mantê-lo quieto. Quando menino, Allen ganhava um dinheiro extra cantando nas esquinas. Aos 14 anos, desesperado para deixar para trás a miséria de seu lar, ele fugiu. Ele trabalhava nas viagens, pulava em trens de carga e fazia biscates. Em 1934, Allen passou em frente da igreja metodista Avante, em Miller, Missouri, e ouviu o som de cantos alegres. Curioso, ele entrou na reunião. Uma evangelista estava pregando. Ele foi à reunião novamente na noite seguinte e entregou sua vida a Cristo. Ele começou a mudar de vida. Não havia trabalho onde ele estava. Então ele se mudou para o Colorado para trabalhar em um rancho. Ele conheceu uma jovem chamada Lex Scriven e eles se casaram em 1936. Ele também entrou em contato com o pentecostalismo por meio de uma reunião em casa e foi cheio do Espírito Santo. Allen tinha o desejo de pregar o Evangelho, que havia mudado sua vida. Ele decidiu se tornar um ministro e afiliar-se a uma nova denominação da Assembleia de Deus. Allen cortava lenha para ganhar dinheiro e depois viajava para pequenas cidades para pregar o Evangelho. Em 1936, ele assumiu o pastorado em Holly, Colorado, uma pequena cidade perto da fronteira com o Kansas. Seu primeiro filho havia nascido. Allen foi oficialmente ordenado como ministro da Assembleia de Deus durante seu tempo lá. Durante esse pastorado, Allen jejuou e orou e Deus o encontrou. Ele recebeu uma lista de 13 coisas que o faria ver o poder de Deus em seu ministério. Muitos desses itens enfocavam a consagração total a Deus e o abandono do pecado. Deus disse a ele que se ele fizesse todas essas coisas, ele veria curas e milagres. Ele deixou o pastorado e começou a realizar reuniões como evangelista de cura. No Missouri, um mineiro de carvão que estava cego há vários anos foi curado. Allen realizava reuniões e estava constantemente viajando. Isso foi uma tensão para Lex e seus 4 filhos. A renda não era estável e a responsabilidade pesava sobre ela. Em 1947, Allen aceitou um chamado para pastorear uma igreja em Corpus Christi, Texas. Ele queria se estabelecer e ter uma vida familiar. A igreja floresceu. Allen teve uma visão para alcançar mais pessoas. Ele queria começar um ministério no rádio. A igreja recusou e ele ficou arrasado. Ele percebeu que, com o tempo, o inimigo havia se aproveitado de sua ferida e o atacado.
Em 1949 houve um avivamento de cura, principalmente liderado por William Branham. Ele ficou incrédulo no início, mas sentiu-se agitado ao ver o que estava acontecendo. Ele foi a uma reunião de avivamento da tenda de Oral Robert. Ele percebeu, enquanto observava o que estava acontecendo, que esse era o ministério para o qual Deus o havia chamado. Ele não estava disposto a pagar o preço para vê-lo. Ele renunciou ao pastorado em 1950 e mais uma vez começou a realizar reuniões evangelísticas. As pessoas eram curadas em seus assentos enquanto ele pregava. Ele também teve seu primeiro artigo na revista publicada por Gordon Lindsay. Ele se tornou um colaborador regular da revista nos anos seguintes. Em 1951 ele comprou sua primeira tenda. Em 1953 ele estava em várias estações de rádio nos Estados Unidos, México, Cuba e América Latina. Allen foi parado por dirigir embriagado em Knoxville, Tennessee, em 1955. Allen sempre disse que alguém colocara algo em sua bebida no restaurante local para deixá-lo tonto e armou para ele. A Organização das Assembleias de Deus pediu-lhe que deixasse o ministério por um tempo para esclarecer a questão. Ele sentiu que era uma jogada da parte deles para salvar sua reputação. Ele renunciou e continuou o ministério evangelístico. Ele também renunciou o cargo de colaborador na revista publicada por Gordon Lindsay. Allen continuou como ministro independente. Ele começou sua própria revista chamada Revista Milagre, que no final de 1956 tinha mais de 200.000 assinantes. Ele começou um ministério com o objetivo de ordenar ministros e apoiar missões. Ele ficou sob intensa pressão e ataque, enquanto outros ministros de cura começaram a recuar. Em 1958, Allen sentiu-se chamado para construir uma escola bíblica no Arizona. Alguém doou 1.250 acres de terra perto de Palominos, que ele apelidou de Vale dos Milagres. Ele também começou a mudar sua mensagem de cura para uma mensagem de prosperidade. Em 1960, ele construiu uma igreja com 4.000 lugares. Nos anos 60, ele e sua esposa se separaram e ele começou a sofrer de artrite. Ele foi processado pelo governo por uma dívida de $300.000 em impostos atrasados. Ainda assim, ele continuou seu ministério, levando jovens evangelistas com ele para treiná-los. Em 1970, ele escreveu sua autobiografia com o coautor Walter Wagner. Allen morreu em 11 de junho de 1970, após voar para a Califórnia para refazer contratos de rádio e consultar um médico sobre dores no joelho. Ele estava usando analgésicos para artrite e havia álcool em seu sangue. A descoberta preliminar do legista foi que Allen morreu de ataque cardíaco, mas mais tarde ele mudou o relatório para dizer que Allen era alcoólatra. A família de Allen contesta veemente esta afirmação. Don Stewart, em seu livro, fala sobre sua estreita associação com Allen e dá sua visão do ministério de Allen. Paul Knugan, que também viajou com Allen nos últimos anos de sua vida, declarou firmemente
que as sugestões de que Allen era um alcoólatra são mentiras.